né? Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, porque temos aprendido de Ti. E te pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos dê a grata alegria de entender, ó Pai, essa passagem em que o apóstolo Paulo nos mostra, Senhor, as obras do Teu Espírito em nós. Nos mostra as virtudes que brotam, que nascem, que transformam o nosso caráter, nos aproximando do caráter de Cristo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando sobre o fruto do Espírito e hoje nós vamos falar sobre a paz, né? Nós aprendemos que o fruto do Espírito é um conjunto de qualidades em que o Espírito Santo desenvolve na vida do crente. É um talhar da nossa vida. É uma transformação do velho homem no novo homem a partir da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz é uma qualidade essencial e que reflete o caráter de Deus e a obra de Cristo na vida do crente. Uma das marcas mais profundas, depois do amor, é justamente a paz que nós temos na pessoa do nosso Senhor Deus. O que é a paz? No grego, é a palavra eirene, né, que significa tranquilidade, harmonia e bem-estar. Ele não tem só uma tradução para a palavra paz, mas é um contexto geral. É quando eu estou bem dentro da minha vida, é quando eu encontro harmonia dentro da minha vida. É quando eu consigo, de uma outra forma, harmonizar todos os sentimentos que estão dentro de mim. Lembram que eu falei assim, olha, temos um fruto, e eu comparei uma tangerina, né? E eu falei que aquela casca externa é o amor, que a tudo encapsula. E todas as outras virtudes nascem a partir do amor que nós temos a Deus. Então nós temos alegria e nós temos também a paz. Eu preciso entender que a paz não é ausência de tensões, não é ausência de guerra ou de dificuldades. Mas a paz é a plenitude e a integridade da vida. Eu aprendi com uma criança de 5 anos de idade, na Igreja Batista Missionária da Independência, quando eu congregava no início da minha conversão. Uma professora da escola dominical perguntou às crianças o que era paz. E todas tinham que fazer um desenho no final da aula. E uma das crianças, né, fez um desenho que se destacou de todas as outras. Uma fez 2 coqueiros, uma redezinha, a pessoa deitada lá em mais perfeita paz, e cada uma descreveu o que era paz. Mas teve uma criança que colocou-se no centro, orando, e ao redor você tinha carros batendo, bomba explodindo, várias coisas acontecendo ao redor dela, e ela de joelhos ali, orando. A descrição daquela criança foi perfeita. A descrição daquela criança significa que você tem paz independente das circunstâncias. Eu jamais esqueci isso. Isso foi tão forte que ela chegou na frente lá na igreja e mostrou o desenho que essa criança fez. Uma criança de 5 anos de idade conseguiu entender o que é paz. É um estado de tranquilidade interior que independe das circunstâncias externas. Martin Luther King, ao receber o Prêmio de Nobel da Paz em 1964, ele fez um sermão intitulado Uma Busca pela Paz e Justiça. Ele diz que a verdadeira paz não é meramente a ausência de tensão, ela é a presença da justiça. Ou seja, estamos falando de um homem que está destacando a paz não meramente pela ausência de problemas, mas por uma justiça que precisava ser feita. Aquele prêmio da paz que ele estava recebendo, ele falava que essa paz só pode ser alcançada quando a justiça prevalece em todas as áreas da vida social. Ele estava falando de justiça social, sobretudo ao povo negro americano. Mas ele mostra de uma forma lindíssima
e profunda que todos os homens precisam lutar por essa paz. É exatamente o que Jesus fala do amor ao próximo, dessa igualdade entre os homens, entre a paz entre os homens, essa relação boa entre todos. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, quando ele vai dizer que no que depender de vós, tem de paz com todos. No entanto, Luther King ele está aplicando a paz dentro de um contexto universal. O que eu quero que vocês entendam aqui é algo mais intrínseco. É o que Paulo fala de algo que o mundo não conhece. É exatamente o fruto do Espírito da Paz que dominou o coração de Martin Luther King Jr., ao ponto de ensiná-lo a lidar com as tensões que estavam ocorrendo nos Estados Unidos, a dá-lo sabedoria e tranquilidade para falar no meio de todo aquele povo, no meio de todo aquele caos, e conseguir conduzir de tal forma a estabilizar, pelo menos em parte, toda aquela guerra que existia dentro dos Estados Unidos. Eu quero falar desse espírito que falou ao coração desse homem e que fala ao nosso coração hoje. Ele não recebeu aquele prêmio, irmãos. Ele não receberia se Deus não estivesse com ele. Se Deus não acalmasse o seu coração. Se Deus não lhe desse a paz que excede todo o entendimento, para que ele buscasse um outro caminho da não violência, da boa relação entre os homens. É sobre este dom que eu quero falar com vocês. Portanto, a paz que eu quero falar é sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz, segundo a Escritura, ela começa na reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Sem Deus e sem Cristo não há paz. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5, ele diz que somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a paz que o apóstolo Paulo se refere fala dessa justificação no coração do homem, que elimina a inimizade que tínhamos com Deus. Perceba que a construção disso em nós só pode vir a partir do Espírito Santo. Isso vai eliminar também a falta de paz entre os homens. Isso vai eliminar também a falta de paz nas circunstâncias da vida. Isso vai eliminar a falta de paz do medo da morte. São muitas as coisas que tiram do coração do homem a sua tranquilidade e a sua paz. O apóstolo Paulo mostra que a paz de Deus passa a habitar ao homem a partir do momento em que ele confessa a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Aqui há uma ampliação da compreensão humana e faz com que, a partir do momento que nós conhecemos Deus, os nossos corações e mentes sejam tranquilizados. É exatamente o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Ele diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, que é uma característica humana. Nós ficamos ansiosos por muitas coisas. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ensina aqui que a paz de Deus, irmãos, é uma proteção divina no nosso coração, nos nossos sentimentos, é uma proteção divina em nossa mente, que são os nossos pensamentos. Percebam que ele fala de algo espiritual, que nós só conseguimos encontrar em Deus. Aqui ele está falando que não há paz à parte de Deus. Sem Deus é impossível. C.S. Lewis ele diz, Deus não pode nos dar uma felicidade e paz à parte de si mesmo. Porque não existe tal coisa. Não é a paz que o mundo dá, como Jesus disse. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Deus ela é diferente. A paz do mundo depende de circunstâncias, depende de conquistas, depende de harmonizarmos de acordo com aquilo que idealizamos. Em Cristo, não.
Nós temos paz a partir de Deus. A paz que o apóstolo Paulo fala aqui é como um fruto do Espírito que nasce em nosso coração e evidencia a operação do Espírito no coração do crente. É algo que, às vezes, nós não conseguimos entender. É algo que o nosso coração anseia enquanto seres humanos e que só percebemos a partir do momento que temos Cristo. Essa ideia aqui que o apóstolo Paulo mostra, fala que a paz de Deus deve reinar em nossos corações como parte da nossa nova vida em Cristo. Então você tem uma transformação dos seus sentimentos e você tem a transformação da sua própria mente, a partir do nosso Senhor. Essa paz, ela cresce e é diretamente proporcional à medida que eu cultivo a minha relação com Deus. A partir do momento que eu me submeto à orientação do Espírito Santo. Então você tem duas coisas importantes aqui, né? Antes, a primeira de todas, que é conhecer a Deus e Cristo. E subsequente, a partir do momento que eu conheço o Senhor, eu preciso cultivar a minha relação com Ele. Oração, culto, discipulado, aprender de Deus, saber a sua vontade. E a partir disso, me submeter às orientações do Espírito Santo. John Stott, na sua mensagem aos Gálatas, ele diz algo fantástico. Ele diz assim: o fruto do Espírito é essencialmente uma descrição do caráter de Jesus Cristo. Quando o Espírito toma residência em nossos corações, ele começa a produzir em nós o caráter de Cristo. Portanto, como eu disse na semana passada, essa paz é um efeito sobrenatural. Porque o que é natural? Nos preocuparmos, ficarmos ansiosos, preocupar com o que é a vez de comer, de vestir, com a saúde, com a minha relação com o mundo, com os meus filhos, com o meu trabalho. Tudo isso faz parte da natureza humana. Então Jesus diz, olha, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Como é que isso ocorre? Quando essa paz de Deus toma conta do meu coração e da minha mente. Quando eu passo a viver para Deus e o caráter de Cristo começa a ser formado em mim. De outra forma, a paz é um efeito da assimilação do caráter de Cristo em nossas vidas. É quando eu passo a viver para Deus. Eu começo a entender a pessoa de Jesus. Eu começo a entender que a minha relação com o mundo passa. E que tudo no mundo passa. Menos a minha relação com Deus. E ela perdura até a minha morte e após a minha morte. A paz tem a ver com confiança. Eu tenho a consciência de que alguém cuida de mim. Por isso eu posso descansar. Por que a gente não descansa? Por que a gente não tem paz? Porque a gente quer tomar tudo nas mãos. Eu quero fazer tudo, eu quero que tudo ocorra do jeito que eu tenho planejado. Sabe o que acontece quando a gente tenta fazer isso? Desespero. Isso é o que acontece conosco. Não conseguimos, a filosofia chama de contingência. Nós não conseguimos controlar o mundo externo. Nós só conseguimos controlar o que passa dentro de nós. Agora, olha que interessante, é lá onde está o Espírito Santo. Portanto, é ele que te ajuda a controlar esses sentimentos. É ele que te ajuda a controlar todos esses pensamentos. E aí você passa a ter paz em meio às adversidades. É a paz que excede o entendimento. É a paz que excede a circunstância. Então você entende que a paz do Espírito Santo vai fazer com que você caminhe não mais dependendo das circunstâncias externas, mas você vai caminhar na sua confiança em Deus. Daquele que te guarda, daquele que cuida de você, daquele que está contigo, daquele que caminha contigo todo o tempo, daquele que conhece a sua vida. O próprio Jesus diz em João 16, ele diz assim, tenho-vos dito isto para que tenhais em mim paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos assegura, irmãos, paz em meio à tribulação. E ele já disse antes, para que você tivesse paz, você vai ter aflição. Ele não está te amaldiçoando, não. O mundo é difícil. O mundo, ele se insurge muitas vezes contra mim. E o meu coração precisa estar alicerçado naquele que venceu o mundo. Naquele que pode todas as coisas, naquele em quem não há impossíveis. Para tanto, eu preciso confiar em Jesus. Paz é confiança. Paz é certeza de que Deus tem sempre o melhor. Paz é o entendimento de que o amanhã pertence a Deus, então eu não preciso me preocupar com ele, eu já tenho um dia de hoje e basta o próprio dia o seu próprio mal. Mas isso é uma construção, percebe? O Espírito Santo lhe dá poder para dominar coração e mente. Mas eu preciso treinar na minha convivência com Deus e me submetendo à vontade do Espírito. Então esse é um processo. E que é diretamente proporcional. Eu me aproximo de Deus, eu me encho de paz. Eu me submeto ao Espírito, eu me encho de paz. Eu confio e coloco a minha vida nas mãos de Deus, eu me encho de paz. Há uma transformação do meu coração e da minha mente. Isaías diz assim, Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Nossa, que texto fantástico. O Senhor conserva em paz aquele em que a mente está firme em ti. E ele diz depois o motivo, porque ele confia em ti. Esse é o contexto da paz. Quando a minha confiança em Deus se desvai, eu desespero. Quando a tempestade está rondando o barco, ele está fazendo água, eu olho para Deus e digo assim, o Senhor, o Senhor não se importa que eu estou morrendo, que estamos todos morrendo aqui? A relação com Cristo ali ainda não era uma relação de confiança. Quando ele vê Jesus acalmar a tempestade, silenciar o vento e parar tudo, a história deles muda depois. Eles morrem por Cristo. Entende? O desespero estava ali porque eles não tinham uma relação de confiança com Cristo que estava no barco. E às vezes a nossa relação com Cristo que habita em nós não é uma relação de confiança. Então eu continuo desesperado. Eu continuo com o coração aflito. Eu continuo com a mente processando milhões de coisas sem se aquietar na pessoa do Espírito. Portanto, para o profeta Isaías, a confiança em Deus mantém nossa mente em paz, independente das circunstâncias. O meu coração se aquieta em Deus. Entende por que havia paz em Martin Luther King, naquela loucura toda dentro dos Estados Unidos, e você olhava para ele e via um homem sereno, por vezes cercado de polícia e aquela agonia toda acontecendo ao redor dele, e todos falam que olhavam para ele e viam um homem de paz. E ele é morto, inclusive. Essa paz que habita em todos nós e que nos enche, ela precisa estar alicerçada na confiança que nós temos em Cristo Jesus. Olha o que Jesus diz em João 14:27. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Olha só. Esse versículo é uma promessa extremamente poderosa que Jesus faz aos seus discípulos, garantindo uma paz única e duradoura, independente do que fosse acontecer, até mesmo com sua morte.
Só que eles não conseguem entender naquele imediato momento. Nós temos a graça de Deus de saber tudo o que vai acontecer depois. Quando Jesus é morto, eles são dispersos. Acaba a paz. A paz só retorna quando eles recebem o Espírito Santo, quando eles começam a entender as coisas de Deus e quando começam a viver para Deus e confiar em tudo que Jesus disse. Jesus olha dentro dos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, você vai me trair. Pedro confiou nisso? Não. Ele diz: Senhor, que é isso? Eu sou Pedro. Ainda que todos te traiam, eu jamais. Nós somos assim. Se ele tivesse confiado no Senhor, ele deveria ter se quedado aos pés dele e dizer: Senhor, não permita que isso aconteça comigo. Entende? Que é o que ele vai fazer depois, quando ele começa a compreender as coisas de Deus. E Pedro se aproxima de Jesus dizendo assim: Senhor, eu o amo. Tu me amas, Pedro? Agora Jesus sabe que ele de fato ama e Pedro sabe que ama a ponto de depois morrer crucificado de cabeça para baixo. Mas sem a paz que Deus nos dá, isso seria impossível acontecer na vida de Pedro. Na minha ou na sua vida. Então, a paz que Jesus oferece, ela é absolutamente diferente da paz que há no mundo. Enquanto a paz do mundo é temporária, circunstancial, a paz de Cristo é constante e transcende situações. Eu estou sempre em paz, apesar do mundo. Entende? O meu coração repousa na pessoa de Deus. É uma paz que não se liga às circunstâncias externas, mas se liga à presença interna de Cristo no meu coração. Eu confio que Deus está comigo. Então, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Eu vou aceitar o que Deus quer. Eu já contei para vocês a maior dificuldade da minha vida, de tudo que eu já passei, de tudo, de qualquer coisa que eu tenha enfrentado na minha vida, a pior delas foi quando Lara teve Sara. Sara nasce, e aí o médico gira a criança e ela não chora. Estava roxa, bem escura. E ele girava assim, e aí ele entrega a pediatra. E Lara gritava: por que ela não chora? Por que ela não chora? Calma, mamãe, tá tudo bem. Por que ela não chora? E a pediatra pega Sara e sai correndo para uma sala no final do corredor. E eu vou correndo atrás. Então ela começa a fazer as manobras ali. Deu o primeiro minuto, o segundo minuto, o terceiro minuto, o quarto minuto, e aí eu desespero. Eu ligo a câmera e começo a filmar. Falei, tem alguma coisa errada. E na minha cabeça, Lara tinha chegado em trabalho de parto, o médico estava se preparando para cuidar de Lara, chegou uma outra com a criança coroando. Então a criança está coroando, essa é primeiro, Lara é depois. Lara ficou 2 horas lá e já tinha perdido todo o líquido amniótico. Ou seja, minha filha vai morrer. Minha cabeça rapidamente organizou tudo e eu estou filmando a minha filha morta. E eu estou ali filmando. E eu olho para o relógio, 4 minutos, a minha alma. Eu não sei explicar a sensação que eu estava sentindo de desespero. Eu desliguei a câmera e disse assim: Senhor, ela é sua. O Senhor me deu e eu nem a tive ainda, mas ela é sua. Eu não tenho como ressuscitar essa criança. E a médica fazendo manobra, aí chegou mais uma pessoa, depois chegou mais uma pessoa, depois tinha 5 em cima dela. Eu falei, acabou, tem 5 pessoas em cima dela. E fazendo manobra, venha, vamos, Sara, Sara, não faça isso com a gente, Sara, vamos. E aí eu pensei, acabou.
na hora que eu vou colocar meu joelho no chão, eu vou entregar ela na sua mão. Foi a única coisa que eu disse. É sua e acabou. Quando eu me preparei, a médica pegou a unha e passou na coluna, de baixo para cima, assim, ó. Na hora que ela passou, Sara gritou. Ah! Porque justo na hora que eu entreguei e disse assim, não é mais minha. Né? Eu vi minha filha natimorta. E eu tenho a certeza absoluta que na hora que eu disse é sua mesmo, com toda a força da minha alma, minha filha chorou. Naquele exato instante. Eu fui invadido por uma paz que eu jamais vou conseguir explicar. Não tem explicação. A partir do momento que eu entendi, confiei que ela pertencia a Deus e que ela estava na mão de Deus, toda a situação mudou. Mas eu sempre me perguntei, e se a situação não tivesse mudado? Se Deus não tivesse me dado ela naquele instante, será que eu permaneceria em paz? Hoje eu tenho uma resposta. Eu sei que sim. Porque eu confiei em Deus em entregá-la, entende? Não é minha, é sua. E se o Senhor não quer me dar, ela vai subir direto. De tudo isso, nós, enquanto crentes, precisamos aprender o seguinte. Esse Espírito Santo que opera dentro da minha alma é uma relação estreita, sensitiva, de uma ressonância, sabe? De uma coisa que você bate aqui e ela ressoa, dessa ressonância do Espírito no nosso coração, desse entendimento de que Deus faz todas as coisas para o bem, e eu confio em Deus. E a minha paz cresce quanto mais eu confio em Deus, entende? Quando eu sei que Ele quer o meu bem e que Ele tem o melhor para mim. Aí talvez você pergunte, já aplicando, como é que eu amplio essa paz, pastor? Como é que essa paz pode ser ampliada no meu coração? Se você não tem Cristo, creia em Cristo e confie em Deus. O primeiro passo é crer em Cristo. Ele precisa ser meu Senhor para que o Espírito Santo habite em mim e me encha de paz. Segundo, aí é para o crente, o discípulo, para aquele que caminha com o Senhor. Nós vimos aqui, a paz cresce à medida que eu me aproximo de Deus. À medida que eu aprendo a ouvir a voz do Espírito Santo. E largar o que precisa ser largado, né? E entregar o que precisa ser entregue a Deus. E aprender a caminhar com o Senhor. Dependendo dele. E como é que eu faço isso? Com vida de oração. O primeiro passo de construir um coração que se conecta com Deus é orar. Quando eu oro, eu me conecto com Deus. E essa oração, quando eu coloco diante dele as minhas petições, como Paulo diz em Filipenses, quando eu coloco diante dele as minhas ansiedades, isso mantém a paz no meu coração. Porque eu entrego a ele, assim como eu entreguei a minha filha, eu entrego a ele o que eu estou sentindo. Então a oração e a gratidão, não vai dar tempo de falar de gratidão agora, mas essas duas coisas trazem paz à nossa vida. Porque eu coloco nas mãos de Deus o que eu penso, o que eu estou ansiando, o que eu quero, o que eu desejo, e eu sou grato a Deus com minha filha ou sem ela. O que eu sou grato independente das situações também. Porque é uma gratidão que brota e nasce dentro do coração daquele que conhece e que ama a Deus. Então, quando eu faço essas duas coisas, o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda meu coração e a minha mente. E aí eu passo a pensar nas coisas que são do alto, que são boas, que são verdadeiras, que são justas. Eu passo, de outra forma, a ter a mente de Deus, a mente de Cristo. O fruto do Espírito não é para que tenhamos o caráter do Senhor?
Então é exatamente isso que acontece quando eu aprendo a orar, a me aproximar e a confiar em Cristo. A paz de Jesus nos liberta do medo, da ansiedade, quando confiamos plenamente nele. E aí eu posso enfrentar qualquer desafio com serenidade, com paz, com tranquilidade, com coragem, sabendo que ele está no controle e que ele cuida de nós. Então, a primeira coisa é orar. Qual é a segunda coisa? Óbvio, meditação da palavra. Quando eu busco na palavra conhecimento e o ensino de Jesus, há uma renovação da mente. Perceba que a oração trata coração e sentimento, leitura e compreensão da palavra trata a mente. Metanoia, né? Transforma a mente. E a mente se aproxima da mente de Cristo. Salmo 119, quando fala da palavra, no verso 165, diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz tem aqueles que amam a tua lei. Aqueles que meditam nela, aqueles que não tropeçam porque conhecem a lei. O amor pela palavra de Deus, irmãos, traz paz. O amor pela palavra de Deus traz comunhão com Deus e com o próximo. E essa é a terceira coisa que faz com que eu aprenda e tenha paz no meu coração. A comunhão com os crentes nos encoraja, fortalece a nossa paz. A comunidade e o encorajamento mútuo fortalecem a paz da igreja e a nossa fé. Nessa caminhada, né, que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não pense que essa paz é algo constante. Assim como a alegria desaparece em algum momento, por causa das circunstâncias, e nós nos guardamos em Deus e somos restaurados, a paz é a mesma coisa. Em algum momento nós vamos perder a nossa paz. Mas eu preciso centrar o meu coração em Deus. Você não vai confiar o tempo todo. Entende? Nós somos inconstantes. Essa é uma característica humana e uma característica da queda. O único que é constante é Deus. Porque Ele é perfeito. E nós não somos perfeitos. Portanto, somos inconstantes. Mas eu posso, com a graça de Deus, construir, a partir da pessoa de Cristo, essa paz que excede a compreensão humana e experimentar da paz de Cristo em todas as áreas, ou naquelas que são possíveis, ou naquelas que eu aprender, né? A minha oração é que nesse mundo cheio de aflição, de ansiedade, de agonia, de desassossego, de inquietação, de preocupação, de medo, você seja invadido, cheio dessa paz de Deus e seja um testemunho vivo da presença pacificadora de Cristo para as outras pessoas. Que essa seja uma bênção de Deus na sua vida, mas que ela seja uma marca que mostre para todas as outras pessoas que você tem Cristo. E eu encerro com um testemunho. Quando terminou, faltando 5 dias, quando faltava 5 dias para terminar a Segunda Guerra Mundial, foram buscar Dietrich Bonhoeffer dentro da sua cela. 5 dias faltava apenas para terminar a guerra. E há um relato de que ele estava absolutamente em paz. Lia e orava ao Senhor quando foram buscá-lo. Levaram para fora, ele viu a forca, conversou com as pessoas todas que estavam ali, mandaram ele ficar nu, ele tirou a sua roupa, caminhou com passos firmes, louvou a Deus, bendisse ao Senhor, entregou a sua alma e foi morto. Anos depois, o que assustou aquelas pessoas que foram seus algozes
foi a paz com que ele caminhou para a cruz. Essa paz não tem entendimento do mundo, entende? Não é a paz que o mundo dá. Porque nós pertencemos a Deus e nada acontece sem que o Senhor Deus o queira. Portanto, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor. Primeiro, pela paz de Cristo, que é loucura para o mundo. Por tudo aquilo que Cristo nos deu em sua morte de cruz. Mas eu te dou graças, Senhor, por tantos testemunhos de tantos servos do Senhor na história, que em momentos tão difíceis das suas vidas, eles confiaram na tua boa mão. Deus, eu te louvo, Pai, por esse momento. Te agradeço, Senhor, pela doce paz que o Senhor nos dá. Te peço que o Senhor guarde os nossos corações, Senhor, em Ti. Nos ensine, Pai, a colocarmos os nossos corações e mentes em Tuas mãos, nas nossas orações, em nossas ocupações diárias, ó Pai. Nas meditações que nós fazemos, o Senhor transforme a nossa mente. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado por Tua palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Receber a bênção, queridos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e te dê uma excelente semana cheia de paz. Amém.